galerinha! Aqui quem fala é Vanessa Pinto e a aula de hoje é sobre Noite na Taverna, a prosa gótica de Álvares de Azevedo. Vem comigo! Noite na Taverna é um livro de contos de Álvares de Azevedo, que é muito conhecido pelas suas poesias, porém ele nos deixou outros gêneros, como esse livro de contos, que é dividido em 7 capítulos. E não são contos do cotidiano, contos normais, são contos macabros que assustam, são contos góticos. Sim, ele foi um dos principais nomes da prosa gótica do romantismo. Antes de começar os 7 capítulos, o livro começa com um diálogo entre Satã e Macário. Olha só, gente, Macário é uma peça dramática de Álvares de Azevedo. Então ele vai colocar A Noite na Taverna como se fosse uma continuação dessa peça dramática. Porém, agora vai se tratar de contos góticos. E aí o que é que Satã vai fazer? Ele vai mostrar a Macário aquele ambiente da taverna, onde estão aqueles 5 homens conversando: Solfieri, Bertrand, Arquibaldi, Joan e Arnold. Também tem ali outros companheiros, inclusive outras mulheres ébrias sobre as mesas, bêbadas, taverneiras, um ambiente ali de prostituição, de bebedeira, de orgia. E aí começa a nossa história. Primeiro capítulo. Como eu falei para vocês, são 7 capítulos que se referem a 7 contos. Sendo que o primeiro capítulo, o primeiro conto, e o último se refere ali a situações dentro da taverna. E os capítulos, os contos 2, 3, 4, 5 e 6 são histórias que cada um desses homens, aqueles principais, né, os 5, vão contar. São histórias macabras. Então, resumidamente, o primeiro capítulo é mais uma contextualização ali da situação em que aqueles homens estão ali dentro da taverna. Mas não é só isso, eles vão conversar sobre várias questões literárias, filosóficas, né, como o materialismo, sobre a imortalidade da alma. Então eles vão utilizar também muitos termos filosóficos que, se você não tem leitura como eu, né, conhecimento, você pode achar um pouco entediante e achar que aquela história vai ser chata, mas não. Você precisa vencer o primeiro capítulo, porque apesar de ser um capítulo bem denso, esperar pelo capítulo 2 em diante vai valer muito a pena. O capítulo 1 eu vejo assim, o primeiro conto, como se Álvares de Azevedo estivesse pressentindo que ia morrer, porque ele morreu jovem, né? Não chegou a completar nem 21 anos. E aí parece que ele jogou todo o seu conhecimento, todas as leituras que ele tinha na vida. E vamos lá, conto número 2. Então, em meio àquela roda de conversa entre copos vazios e mulheres embriagadas esparramadas sobre as mesas, aqueles homens resolveram contar histórias noturnas de orgias e embriaguez, histórias macabras e nada morais para a época. Então, o primeiro a tomar a palavra é Solfieri. E a história que ele vai contar se passa em Roma. Então, passeando à noite pela cidade de Roma, observando a sua ponte, os seus palácios, ele, em uma janela de um desses palácios, vai observar a sombra de uma mulher. E aí ele fica super curioso, né, com aquela sombra pálida. Porque a mulher pálida para um ultrarromântico é o ideal de mulher. Uma mulher quase com aspecto de morta, pronto, é essa mulher, a mulher da minha vida. Então ele, digamos que ele quase que se apaixonou por aquela sombra.
E aí ele ficou observando e depois ele começa a ouvir um canto. Era um canto alegre? Não, era um canto triste. Parecia um gemido, parecia um choro. Tipo isso aqui. Ave Maria, quando essa mulher canta, dá vontade de eu chorar. Pense numa voz que emociona. Eu imagino então que ele estava ouvindo uma música nesse naipe, entendeu? Uma sofreguidão, um canto triste. E aí, a mulher parou de cantar e depois ela surge na porta. O que ele vai fazer? Ele vai segui-la. Então ele vai seguir essa mulher até um campo. Na verdade, era um cemitério. O que aquela mulher foi fazer no cemitério? Não sei. E também ele não soube. Por quê? Porque o abestado dormiu no ponto. Sim, ele pegou no sono do nada. E quando ele acordou, ele estava sozinho no cemitério. Um ano se passou e Solfieri não havia esquecido aquela situação, aquela mulher, aquela brancura. E aí ele vai voltar a Roma um ano depois. Muito bem. E aí ele vai, né, para as orgias dele, né? Certo dia, saindo de uma dessas orgias com uma condessa, né? Porque o homem não era pouca merda. Ele sai embriagado e deixa também a condessa embriagada. Sai por aí sem rumo, sem lenço, sem documento. E do nada ele vai parar onde? Em uma igreja. Só que não era um dia normal naquela igreja. Ele vai se deparar de frente de um caixão que estava entreaberto, com o corpo de uma jovem branca, pálida, com um vestido branco, com a grinalda de uma defunta. E quem era aquela mulher? Aquela mulher que ele havia seguido. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai rezar um crê em Deus Pai e vai-se embora? Não estamos falando de um homem perfeitamente normal do seu juízo. Ele vai roubar aquele corpo e vai carregar. E aí ele carrega esse corpo, ele até diz, pesa como um chumbo. E aí o que é que ele vai fazer, gente, com essa mulher? Sim, ele vai praticar a necrofilia. Ele vai coisar com aquele corpo. Mas acontece algo inusitado. De repente ele sente a respiração daquela mulher. E depois ela abre os olhos. Aquela mulher não havia morrido deveras. Ela sofria de uma doença chamada catalepsia. E aí as pessoas pensaram que ela tinha morrido. E aí depois de praticar esse ato medonho com aquela mulher, ele vai carregar até a sua casa. E aquela mulher vai ficar ali com ele 2 dias e 2 noites. Só que a mulher já estava realmente quase morta. Foram 2 dias e 2 noites com muita febre, noites de delírio, e ela finalmente morre. E aí o que é que ele faz? Vai rezar um crê em Deus Pai? Também não. Ele vai mandar um escultor fazer uma estátua de cera, sim, para que ele nunca esqueça daquela mulher. E, não achando pouco, ele vai cavar no seu quarto com as próprias mãos a cova daquela mulher. E sobre aquela cova, ele vai montar o seu leito, vai colocar a sua cama. E ele conta que dormiu ali naquele lugar por mais ou menos 1 ano. E aí, para terminar esse conto, os amigos lá na taverna vão perguntar: tem certeza que isso não é um conto? Eles acharam assim tão medonho que desconfiaram. Ele disse: não, é verdade. E para comprová-lo, eu vou mostrar o que eu trago de lembrança. E aí ele abre a camisa e mostra que ele carrega ainda uma coroa de flores que tinha lá no caixão da defunta. Crê em Deus Pai. Então vamos lá. Terceiro conto. O terceiro conto vai ser narrado por Bertrand, um dinamarquês.
onde ele vai contar a história de 3 mulheres, 3 amores arrasadores, avassaladores. O primeiro amor é Ângela, e ele já começa contando que por causa dela ele entrou no vício da bebida e também teve que matar 3 amigos. Sim, porque por causa dela ele entrou em duelos e ganhou esses duelos e teve que enterrar 3 amigos. Muito bem. E digamos que isso seja uma prova de amor, né? Porque afinal, o que é um buquê de flor na frente de 3 assassinatos, né? Toda mulher ama. Só que não, né? E aí, gente, o que aconteceu? Ele não chegou nem a coisar com ela, porque ele recebeu, quando ele tava disposto a chegar pra ela e dizer, casa comigo, ele recebeu uma carta do pai, lá na Dinamarca, dizendo, meu filho, venha pra cá que eu já tô quase morrendo. E aí ele vai, papai, meu pai é tudo pra mim, tenho que ir. Só que quando ele chega lá, o pai já havia batido as botas, já estava moribundo há muito tempo. E aí ele ainda fica 2 anos por lá, que foi o tempo necessário para ele converter a fortuna do pai em dinheiro. E aí ele volta 2 anos depois. E aí quando ele chega lá, né, todo felizão, com um buquê de flor, querendo encontrar Ângela, ela já estava casada. Oi, tudo bom, senhor? Eu sou só um conhecido dela. E ele olha assim mais pra baixo e tava o filho. Opa, um filho também. Será que é meu? Não, né? Não aconteceu nada, né? Só no pensamento. E aí ela já tava casada e com um filho. Eles vão reviver, né, aquela paixão. Eles vão começar a se encontrar, né, ali e praticar coisas no meio do mato mesmo ali. Então toda noite eles começam a se encontrar durante 1 mês, até que o Cornélio vai descobrir. O marido dela vai descobrir aquele chifre, né, que aconteceu com ele. Só que nessa mesma noite em que ele descobriu, Ângela, ela tomou uma atitude. Ele estava esperando lá fora, né, Bertrand, como sempre, né, pra praticar o coito nas moitas, e ela aparece e diz, entre. Já posso entrar? Como assim? Seu marido não está aí? Venha comigo, abestado. E aí ele entra, sobe as escadas com ela, e aí ele começa a ver sangue pela casa toda. Opa, que sangue é esse, Ângela? Não tô entendendo, é um matadouro? E aí, gente, o que ele vai encontrar? Uma cena horripilante. Ângela havia degolado o marido, sim. E a criança? Ela havia matado a criança, porque não sei se foi degolada também, mas a criança, o corpo da criança estava sobre o corpo do marido. E aí qual vai ser a atitude de Bertrand? Vai dizer, vou ligar pra polícia, você é uma assassina? Não, vou fugir com você. Isso é uma prova de amor também, meu Deus do céu. Vamos fugir. E aí os dois fugiram, viajaram, a vida deles era viajar. E viviam de jogatinas, Ângela se vestia de homem. Mas aí o que é que aconteceu? Ângela o deixou, abandonou aquele homem. E aí ele não vai esquecer a Ângela e vai se entregar cada vez mais aos jogos, às bebidas. E certo dia, gente, numa dessas bebedeiras, ele cambaleando aí pelas ruas, ele vai bater na porta de um palácio. Um velho, ele vai abrir, né, o dono do palácio, vai abrir e vai acolher. Olha, gente, que bonito, que solidariedade humana. Ele vai acolher ele na sua casa, só que o velho tinha uma filhinha de 18 anos. E aí o que vai acontecer? Ele vai coisar com a filha do velho e vai fugir com ela. Muito bem, show de bola, que romance lindo. Só que parece que ele não gostava muito da menina de 18 anos. Por quê? Na primeira oportunidade de se livrar dela, numa mesa de jogo, ele se livrou. Sim, ele apostou ela com um pirata, perdeu a aposta e
ela foi-se embora com o pirata, que inclusive ela envenenou na primeira noite em que estava com ele, e também depois também se envenenou, morreu, escafedeu-se. E aí, certo dia, cansado de tudo isso, ele decide morrer, se jogar no mar. Mas como o vaso ruim não se quebra, né? Um grupo de marinheiros, um navio, pegou ele, colocando uma condição dele combater contra piratas, caso fosse necessário. Ele, muito bem, beleza, trabalhar eu não vou não, porque eu não sou homem de trabalhar em navio não. Mas se precisar combater, eu combato. Chegando o dia, foi atacado por marinheiros e aí ele não ajudou em nada, ajudou coisa nenhuma. Ele era coisando com a mulher do marinheiro, porque ela era pálida, né? Então tava no perfil dele ali. Então o resultado desse combate é que o navio ele vai encalhar no banco de areia, restando apenas Bertrand, o comandante, e sua mulher. Eles vão ficar agarrados numa jangada e vão passar dias e dias ali comendo apenas bolachas, ou seria biscoito. E aí chega o momento em que eles vão ter que tirar a sorte para saber quem é que vai morrer para alimentar os outros dois. E digamos que o comandante não tinha muita sorte. O comandante então vai implorar pela sua vida, só que não, você perdeu a aposta, você tem que morrer, a gente tá com fome. E o comandante vai morrer lutando. Nessa luta, Bertrand vai ganhar e o corpo do comandante vai servir de alimento por 2 dias pro casal de pombinhos. Só que a fome chegou de novo, mas o casal disse, não, a gente não pode se comer. A gente vai morrer juntos, isso, juntinhos os pombinhos. E aí aquela mulher já tava enlouquecendo, né? Não sei se era fome, talvez. Enlouquecendo ali no mar, e aí eles dois começaram a se abraçar, a se beijar. E aí ele pensa, não, eu acho que eu vou comê-la. E aí ele a mata sufocada com um beijo. O beijo da morte. E logo em seguida, olha que sorte, ele vai ser encontrado e resgatado por um navio inglês. E esse foi o 3º conto. No 4º conto, quem resolve tomar a palavra é Genaro, o pintor. E aí ele vai contar uma história de quando ele tinha 18 anos, quando ele ainda era aprendiz. Tinha um pintor que era muito reconhecido, né? Que era o seu mestre. Esse mestre o acolheu na sua casa e aí ele ficava lá aprendendo com ele a arte da pintura. O mestre estava na sua 2ª núpcias com uma mulher de 20 anos e tinha uma filha de 15. Vejam bem, o que é que vai acontecer? Genaro vai se apaixonar pela mulher do velho. Porém, quem é que vai se apaixonar por ele? Sim, a menina de 15 anos. E aí ela vai procurá-lo em seu quarto. E aí, né, ele não podendo resistir àquela tentação, ele dorme com ela. Até ela chegar para ele e dizer que está grávida. E aí o que ele vai fazer? Vou assumir, vou contar para o seu pai? Não. Ele vai dizer, não, eu não posso ficar com você, seu pai jamais aceitaria, você não pode ter esse filho. E na verdade eu nem gosto de você, eu gosto da Náusea, da sua madrasta, eu tô apaixonado por ela. E aí, gente, o que vai acontecer? Essa menina ela vai começar a sofrer, vai começar a ficar doente, com muita febre, ela vai abortar essa criança e depois ela vai morrer com todo aquele sofrimento. Sim, porque o amor, né, não correspondido no romantismo, ele mata. O velho, até então, ele não sabe dessa situação, né? E até então também, a Náusea, ela não dava muita atenção para ele. Porém, ele vai conquistar aquela mulher, vai começar a ter um caso também. E depois o marido vai descobrir tanto o caso
com a filha, que a levou à morte, como o caso com a sua mulher, né? A sua filha se chamava Laura e a sua mulher, como eu já disse, é a Náusea. E aí o que ele vai fazer? Ele vai levar Genaro até um despenhadeiro e vai dar apenas duas opções para ele. Ou você se joga, ou eu lhe jogo, né? Ou suicídio ou assassinato. E aí, Genaro, né? Ele não estava em condições físicas ali de uma luta com o mestre, que apesar de ser velho, era forte, musculoso e tinha um histórico de atleta. Então ele disse, não, eu vou me jogar. E aí ele se joga do despenhadeiro, gente. E aí o que acontece? Ele morre? Não, né? Ele vai ficar lá enganchado em uma árvore. E aí fica ali uma noite inteira, também com febre, doente. Só que depois ele vai ser socorrido por uma família de camponeses. Recuperado, ele decide, não, vou lá no mestre. Quem sabe o mestre, vendo que eu escapei, ele tenha piedade de mim, me perdoe, e eu serei o seu escravo pro resto da vida. Beleza, uma ideia maravilhosa, só que não, né? E aí ele, no meio do caminho, gente, ele vai encontrar o punhal do velho, porque o velho, morreu, vou jogar, não preciso mais desse punhal. Ups. E aí ele encontra o punhal do velho e muda totalmente de ideia. Ele vai dizer, sabe de uma coisa? Eu lá vou correr o risco do velho tentar me matar de novo. Eu vou matá-lo, eu vou me vingar. E aí ele vai até a casa do velho. Chegando lá, todo aquele silêncio. E ele procura uma alma viva e não encontra. E ali naquela escuridão, a casa, né, tava noite e tal, aquela escuridão, ele vai, sobe as escadas, entra no quarto, entra no outro, fica tateando e não encontra. E aí quando ele chega no quarto da Náusea, o que é que ele vai encontrar? O corpo dela morto. O velho envenenou a Náusea e depois também tomou o veneno. Olha só que lindo, Romeu e Julieta. Quinto conto. Esse conto nos vai ser narrado por Claudius Hermann, que é um viciado em corridas de cavalos. Certo dia, em uma dessas corridas, ele vai observar, passando em um cavalo, uma linda mulher pálida. Olha, apaixonante, o ideal de mulher. E aí ele se apaixona por essa mulher. Essa mulher era a duquesa Eleonora. E aí ele vai seguir essa mulher durante 6 meses, né? Apaixonado. E aí certo dia, ela voltando de um baile, né? Muito doidona, muito embriagada. Ele a observa entrar no seu palácio, no seu quarto, e fica olhando ali a cena, ela esparramada, ainda bebendo, né? Porque do seu lado tinha uma mesinha com um copo vazio e uma garrafa de vinho. E aí o que ele vai fazer, gente? Ele vai invadir o quarto dela, vai começar a tocá-la, vai beijá-la, e nesse beijo ele vai drogá-la. E isso ele vai fazer durante 1 mês. Todas as noites ele vai entrar no quarto dela, vai drogá-la e vai coisar com ela. É um doente, né? Um doente, um psicopata. Em sua casa, ele tenta convencê-la de ficar com ele. Ora, se eu já coisava com você quando você estava dormindo, por que você não pode coisar comigo agora, acordada? Seu marido não vai lhe querer mais, porque você já coisou com outro homem. E aí ela disse, não, mas eu não posso amá-lo, não posso. E em um momento, quando ele conta que ela aceita ficar com ele, de repente, pá, o homem cai no sono lá na taverna. E não termina a história. Mas um amigo dele, que sabia do final da história, ele vai terminar, que é o Arnold. E aí ele conta e diz, olha, não, certo dia ele chegou em casa e tinha um doido abraçado com o cadáver da duquesa Eleonora, que era o duque. Ele resolveu
se vingar e matou a duquesa, isso mesmo. E esse foi o final da história de Claudius Hermann. Sexto conto. Essa história vai ser narrada por Joan. Ele conta que estava em Paris com o seu amigo Arthur jogando bilhar. E de repente, por um motivo qualquer, por um motivo besta de jogo, eles se exaltam, brigam e decidem duelar até a morte. Antes do duelo, Arthur escreve uma carta, tira um anel e entrega a Joan, dizendo que caso fosse ele o perdedor do duelo, ele entregasse a uma jovem com a qual ele se encontrava todas as noites. De inicial G. Muito bem, aconteceu o duelo e quem foi atingido? Quem perdeu o duelo? Sim, Arthur. E aí o que o João vai fazer? Ele vai gentilmente pegar essa carta com esse anel e fazer essa última caridade ao seu amigo? Não, ele vai pegar o endereço, essa carta, esse anel, e ele vai até a casa da jovem de inicial G, porém ele não vai entregar, ele vai coisar com ela, ele vai se passar pelo amigo ali naquela situação, naquele ambiente escuro. A jovem não vai reconhecê-lo. Porém, como nem tudo são flores, ao sair daquela casa, ele foi seguido por um homem. Quem era esse homem? Esse homem era o irmão da jovem, que fazia dias que queria pegar esse caba safado que estava se encontrando com a irmã dele. Que no caso era o Arthur, né? Mas nesse dia, João estava se passando pelo amigo. Vai ser travada uma batalha entre eles dois. E aí vai acontecer mais um assassinato. O irmão da jovem vai perder e vai morrer. João matou o cara. E aí o que ele faz? Ele acha ali perto uma lanterna. E ele diz, eu vou ver quem é esse caba que estava querendo me matar. E aí, ao jogar a lanterna no rosto do homem, a surpresa, ele descobre que aquele homem era o irmão dele. Sim, porque fazia tempo que ele andava meio afastado da família. E aí, gente, ele descobre, matei meu irmão. E o pior, coisei com a minha irmã. Vamos ao sétimo e último conto de Noite na Taverna. Pessoal, esse conto, ele se passa ali mesmo, na própria taverna. É o fechamento desse livro de contos. O que é que vai acontecer? A bebida acabou, a orgia findara e de repente vai entrar na taverna uma mulher misteriosa, vestida de preto e procurando vingança. Quem era essa mulher? Essa mulher era Geórgia, a G do conto anterior. Ela estava querendo matar Joan, que por causa dele, agora ela não era mais a Geórgia a virgem, ela era a Geórgia a prostituta. E aí o que vai acontecer? Ela vai matá-lo. E aí, gente, ela foi ali decidida também a se matar. E aí, gente, um detalhe, ela vai encontrar na taverna o Arthur, que não havia morrido no duelo. O que ele fez? Ele mudou de identidade, estava disfarçado. Ele é o Arnold. Sim, o Arnold que terminou a história do amigo, né? Que estava muito bêbado e acabou dormindo e que terminou a história. Então ele vai revelar a identidade dele para ela. E Geórgia estava decidida a se matar. Então mesmo ele dizendo, não, eu fico com você, eu te quero, eu ainda gosto de ti, não tem problema se você é prostituta. Mesmo assim, ela estava decidida a tirar a sua vida. E aí acontece, né, aquele último beijo de amor,
mas logo em seguida ela vai se matar. E aí o que ele faz também? Ele também se mata. E esse foi, gente, Noite na Taverna, um livro que eu amo porque ele é super, hiper, ultra, mega gótico. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu.